Receita Federal divulgou as regras para a declaração do imposto de renda deste ano. Dona de várias marcas anuncia investimento recorde de 30 bilhões de reais na indústria automobilística do Brasil. Mulheres são maioria da população e comandam mais da metade dos lares brasileiros, mas não conseguem mais espaço no mercado de trabalho. Pelo menos 2 pessoas morreram na queda de um avião de manutenção em Belo Horizonte, Minas Gerais. Governo russo está sendo acusado de ser responsável pelo disparo de um míssil contra a comitiva do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Comboio é cercado por pessoas famintas que tentam saquear alimentos na faixa de Gaza. Um dia depois da super terça vencida por Biden e Trump, Nikki Haley desiste da candidatura para a presidência dos Estados Unidos. E a lei do Pantanal regulamenta as normas de conservação em toda a área pantaneira do Mato Grosso do Sul. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Está chegando a hora de acertar as contas com o leão do imposto de renda. A Receita Federal divulgou hoje as novas regras para a declaração deste ano. A Receita Federal espera receber mais de 43 milhões de declarações este ano. Serão obrigadas a declarar as pessoas físicas que no ano passado tiveram rendimentos de pouco mais de R$ 30.600, o que dá R$ 2.500 por mês. Neste valor estão incluídos salários, pensões e aposentadorias. O prazo para fazer a declaração do imposto de renda começa no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. O programa e o aplicativo utilizados para fazer a declaração estão sendo atualizados, mas a grande novidade este ano foi a mudança na tabela do imposto de renda, que aumentou o número de pessoas isentas a declarar. Com a alteração feita no ano passado, 4 milhões de pessoas deixaram de ser obrigadas a fazer a declaração. Quem teve rendimentos de até R$ 24.111 ao longo de 2023 está livre de declarar este ano. Ano passado nós tivemos 2 tabelas mensais. Uma tabela que ficou até o mês de abril, em que o limite de isenção era até R$ 1.903,98. E a partir de maio, nós tivemos uma outra tabela, cujo limite aumentou para R$ 2.112, o limite de isenção. Então, essa mudança na tabela, ela refletiu na tabela anual. Então, essa nova tabela de imposto significa que quem recebeu rendimento tributável de 20 mil até 24.511 não tem imposto a apurar na declaração. Quem recebeu de 24.500 até 33.919 vai pagar uma alíquota de 7,5%, com uma parcela de dedução e sucessivamente. Okay? Quem recebeu acima de 55.900 já pega a última alíquota, que é de 27,5%, com uma dedução de 10 mil. A Receita esclarece que aqueles que tiverem cadastro na plataforma GovBR poderão importar os dados financeiros de forma facilitada. Além disso, uma ferramenta estará disponível para auxiliar o cidadão e informar se ele precisa ou não fazer a declaração do imposto de renda. Dia 15 de março, no dia do lançamento do programa do Imposto de Renda, o nosso chatbot disponível no site da Receita, o Léo, estará preparado para responder as perguntas e auxiliar o cidadão em descobrir se ele tem ou não que fazer uma declaração de imposto de renda. Certo? Nós temos os manuais, essas regras estão lá, mas é muito mais fácil de uma maneira conversacional, respondendo questões de sim ou não, do que você está perguntando em linguagem natural. O nosso chatbot irá começar a responder se você precisa ou se você não precisa declarar o imposto de renda. Quem não entregar a declaração dentro do prazo, ou seja, até o dia 31 de maio, está sujeito a multa de pelo menos R$ 165. A restituição do imposto de renda é feita seguindo o cronograma da declaração, ou seja, quem declara primeiro pode receber a restituição antes. O primeiro lote de pagamento está previsto para ocorrer no dia 31 de maio. Um levantamento do Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo mostrou que houve diminuição na desigualdade entre negros e brancos em 2022, mas ainda existe um abismo que separa ricos e pobres desses grupos no Brasil,
principalmente na região Nordeste. De acordo com a análise, 10% dos brancos mais ricos tinham uma renda média domiciliar per capita 56 vezes maior que a dos 10% dos negros mais pobres no Nordeste em 2022. O rendimento médio dos brancos nessa região era de R$ 4.961,44, contra os R$ 88,31 dos negros. Apesar da grande diferença, houve uma queda expressiva se comparar com o recorde de quase 91 vezes em 2021, que pode ser associada em parte à retomada do mercado de trabalho e à transferência de recursos via programas como o Auxílio Brasil, ampliado pelo governo Jair Bolsonaro, às vésperas das eleições, que voltou a ser chamada de Bolsa Família em 2023, na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após o Nordeste, o Norte registra a segunda maior diferença de 45 vezes na comparação da renda média per capita dos brancos 10% mais ricos, com a dos negros 10% mais pobres, seguido pela região Sudeste com 37 vezes, Centro-Oeste com quase 35 vezes e o Sul com 26 vezes de diferença. Mas todas as regiões tiveram queda em relação a 2021. As diferenças que ainda existem na distribuição de renda refletem desigualdades, estruturas que afetam, sobretudo, a população negra no Brasil. O resultado foi construído a partir de estatísticas da PNAD contínua, divulgada pelo IBGE, e o objetivo do estudo foi chamar a atenção para o fosso entre brancos e negros. Os dados de 2023 ainda não estão disponíveis. Não faltam alertas sobre os golpes aplicados por mensagens de SMS no celular. As ligações também continuam fazendo muitas vítimas. E entre os principais alvos estão as pessoas com mais de 40 anos de idade. Em crimes de estelionato, os mais velhos são considerados alvos mais fáceis pelos criminosos, porque em alguns casos têm dificuldades com senhas e aplicativos, e aí ficam mais vulneráveis às abordagens que ainda acontecem muito por telefone e SMS. Uma pesquisa da empresa de cibersegurança Silverguard mostra que 26% dos golpes contra pessoas acima de 40 anos começaram por ligação ou mensagem de texto. Para quem tem mais de 60, a taxa foi de 19%. E para vítimas com idades entre 18 e 39 anos, o indicador cai para 5%. Mas é importante que todos fiquem atentos. E tem algumas características que facilitam a percepção de que a ligação ou mensagem é um golpe, como, por exemplo, a falsa sensação de urgência, que faz com que a vítima tome uma decisão sem pensar nas consequências, como transferir dinheiro ou fornecer dados. Acontece muito dos golpistas falarem que a conta será bloqueada se os dados não forem fornecidos. Mas é preciso ressaltar que os bancos não solicitam dados financeiros por telefone ou SMS. E quando a pessoa identifica ali algum indício de golpe, precisa verificar a autenticidade da solicitação por meio dos contatos oficiais da instituição, porque os criminosos costumam se apresentar em nome de bancos ou lojas conhecidas. Então, basta entrar em contato direto com esses lugares. E a recomendação é registrar um boletim de ocorrência para que as autoridades saibam o número ou os números usados pelos golpistas e assim possam tomar alguma atitude para evitar outros golpes. O crime de estelionato tem pena de 1 a 5 anos de prisão. Um avião Cessna Caravan da Polícia Federal caiu na tarde desta quarta-feira durante um voo de manutenção no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 agentes da PF que atuavam como pilotos e um mecânico estavam na aeronave. Os pilotos morreram carbonizados. Já o mecânico foi socorrido e levado para o Hospital João 23 em uma aeronave da PRF, onde recebe tratamento intensivo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave chegou a decolar e instantes depois perdeu altitude e caiu na área lateral da pista. O Cessna passava por manutenção e estava em um hangar terminal.
A Força Aérea enviou profissionais do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos para apurar o caso. Momentos após o acidente, o presidente Lula lamentou a morte dos 2 agentes e prestou solidariedade à família. A Polícia Federal do Paraná, com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, realizou nesta quarta-feira a Operação Follow the Money, contra uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro que movimentou mais de 2 bilhões de reais em dinheiro vindo do tráfico de drogas. Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, pelo menos 200 policiais federais e 20 auditores fiscais da Receita Federal foram às ruas para cumprir 33 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará. Os 2 principais líderes do grupo foram presos e, além disso, foi realizado bloqueio judicial de mais de 100 bens dos investigados, como contas bancárias, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas, além de imóveis urbanos e rurais. O valor dos bens apreendidos e congelados da organização criminosa ainda estão sendo contabilizados. A ação foi realizada após uma minuciosa investigação em análises financeiras e patrimoniais dos envolvidos, que contou com o monitoramento de quase 500 contas bancárias, que juntas movimentaram mais de 2 bilhões de reais nos últimos anos. De acordo com a polícia, a organização criminosa utilizava vários métodos para esconder a origem do dinheiro, como negócios com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes. Também foram realizadas análises fiscais com apoio da Receita Federal, que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta a punição contra as pessoas que praticam violência psicológica contra as mulheres. Atualmente, quem é condenado pode ficar até 2 anos preso e pagar multa. Agora, se houver a utilização de inteligência artificial para fazer ameaças, chantagens, causar constrangimentos, humilhação, isolamento, ridicularização e até limitar o direito de ir e vir, poderá ficar 3 anos atrás das grades. A multa continua. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado. E veja a seguir, dona de várias marcas anuncia investimento recorde de 30 bilhões de reais na indústria automobilística do Brasil. E ainda, mulheres são maioria da população e comandam mais da metade dos lares brasileiros, mas não conseguem mais espaço no mercado de trabalho. As mulheres são a maioria da população brasileira, têm nível de escolaridade maior que os homens e nos últimos 10 anos assumiram a chefia de mais de 50% dos lares. Mas tudo isso não foi suficiente para que elas, ao lado das pessoas negras, continuem ocupando um espaço menor no mercado de trabalho. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, no último trimestre de 2023, a taxa de desemprego entre as mulheres ficou em 9,2%, enquanto os homens atingiram um índice de 6%. E nem mesmo a maior escolaridade entre elas tem sido capaz de mudar esse quadro. Enquanto 19,4% das mulheres com 25 anos ou mais têm nível superior, apenas 15% dos homens da mesma faixa etária têm essa formação. Eu conversei com uma especialista que explica por que as mulheres têm enfrentado as maiores taxas de desemprego no Brasil. Acompanhe. Pensar na situação da mulher hoje no mercado de trabalho é pensar numa questão sócio-histórica cultural, ou que a gente chama, muitos conhecem como estrutural, ao longo da sua história de como ela se formou. Traduzindo isso, o que significa? A sua história é constituída no exercício do papel de quem é a mulher, né? Quando a gente fala de ontologia, a gente está falando da razão de existência. E nesta razão de existência, de que a mulher existiu, a mulher ocupa alguns papéis, e nesses papéis algumas categorias e características. É vulnerável, é um sexo mais frágil, é um sexo mais emocional. Isso se constituiu ao longo da sua história. O que é importante declarar é que no segundo semestre de 2023 foi sancionada uma lei já
já sancionada, já assinada pelo presidente, aonde é punida qualquer tipo de discriminação para a mulher, né, que tenham as mesmas posições do que os homens. Sancionando essa lei, né, as empresas, inclusive, vão ser reguladas por um relatório mensal, inclusive onde essa fiscalização vem em vários âmbitos, e um deles é essa possível discriminação por função ou por salário. Então, é importante a gente olhar, né, para esse momento que nós estamos vivendo sócio-histórico e falar nessa mulher do futuro, que é essa mulher que se conhece, se apropria e que busca os seus talentos e se afirmar em cima do seu talento e não do seu gênero. A inteligência artificial está sendo utilizada principalmente para reproduzir comportamentos semelhantes aos do ser humano. Com isso, muitas profissões deverão simplesmente deixar de existir e dar lugar a outras. Você provavelmente já tentou ligar para alguma empresa ou até mesmo conversar por aplicativos e foi respondido por uma voz bem suave, entonada, certo? Ou, por exemplo, tentou agendar uma consulta médica e precisou responder antes um questionário como se fosse uma pré-consulta. Acertei, né? Então, estas respostas e até mesmo o interlocutor que está do outro lado da linha foram produzidos através da inteligência artificial. A IA é um campo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Ainda é uma coisa muito nova, né? Por exemplo, a internet, vamos falar que o ser humano deu um salto de 100 anos em 10, né? Com a inteligência artificial aí, ele vai dar um salto de 100 anos em 1 ano, tá? É isso que está acontecendo hoje, porque está abrindo muitas possibilidades para as pessoas desenvolverem negócios. Então, quem souber lidar com a informática funcional, saber teclar bem, até, por exemplo, saber toda a lógica do Word, do Windows, saber um pouquinho de lógica de programação, vai ter um salto de produtividade muito grande com a inteligência artificial. A inteligência artificial está sendo utilizada principalmente para reproduzir comportamentos semelhantes aos do ser humano. Muitas profissões, ao longo dos anos, deixarão de existir ou simplesmente serão substituídas pela tecnologia. Agora, muitas vezes, a tecnologia pode ser alinhada com inúmeras atividades e não simplesmente substituí-las. Por isso, é de extrema importância ajustar seus conhecimentos de informática. Neste caso, voltar a estudar e ter noções básicas de Windows, navegação na internet, por exemplo, sistemas operacionais que ficaram esquecidos, deixados de serem ensinados por décadas, é fundamental, conforme explica este administrador. Você vai usar a inteligência artificial com essas ferramentas. Então, você tem que saber usar a ferramenta computador, tá? Que é usando o sistema operacional, os pacotes de editor de texto, planilha de cálculo, como navegar na internet, como eu vou chegar até a inteligência artificial. Nas salas de aula, jovens que nasceram na era da tecnologia, que dominam smartphones, mas que buscam ainda mais conhecimento, para então estarem mais preparados para o mercado de trabalho. É a tecnologia do futuro. E você não souber como trabalhar com ele, você vai ficar para trás. Para esse ano, o governo federal pretende abrir para leilões uma série de terminais portuários com investimentos que chegam na casa dos bilhões de reais. Esses projetos estão sendo encabeçados pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Diante de uma necessidade de atrair investimentos para o Brasil, o governo estuda utilizar os portos brasileiros como ferramenta financeira. Dessa forma, o Brasil pretende leiloar cerca de 16 áreas por todo o país. O valor pode chegar a 8 bilhões de reais em investimentos. Além disso, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, colocou na lista de arrendamentos e concessões para este ano outros terminais, sendo o Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, conhecido por ser um terminal mineral, com um investimento de 3 bilhões e meio de reais, e o Porto de Grãos de Paranaguá, avaliado em pouco mais de 1 bilhão. A ideia do governo federal é começar essas rodadas de leilões em abril.
É importante ressaltar a participação efetiva do ministro Silvio Costa Filho desde o início do ano, com uma série de reuniões junto a investidores nacionais e estrangeiros. Há pouco mais de 5 meses no cargo, Costa Filho afirma com frequência que é procurado por investidores chineses, árabes, europeus e por fundos de investimentos ligados a bancos locais com interesse em investir em ativos de infraestrutura no país. Nesse período, Costa Filho também intensificou o diálogo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários para identificar projetos que podem ser alvo de leilões e tenta, de alguma forma, descentralizar o investimento no setor para diferentes regiões do país. Costa Filho deseja leiloar o equivalente a 14 bilhões e meio de reais em áreas portuárias até o fim do mandato de Lula, o que inclui o arrendamento de um terminal de granéis líquidos no Porto de Santos, no valor de 491 milhões ainda neste ano. Todas essas afirmações foram passadas pelo próprio ministro durante um evento na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, para tratar sobre esse tema tão contestado por apoiadores do governo petista. A indústria brasileira começou o ano em queda, depois de 2 meses seguidos de alta. Resultado de janeiro, divulgado hoje pelo IBGE, foi de uma baixa de 1,6%. O pior resultado em quase 3 anos foi provocado pelo desempenho ruim dos setores de alimentos e da extração, o que inclui o petróleo. O lado positivo é na comparação com os 12 meses anteriores. Entre janeiro de 2024 e 2023, foi registrada uma alta de 3,6%. No caso da indústria automotiva, o Brasil recebeu hoje o anúncio de que a montadora Stellantis vai receber e investir 30 bilhões de reais no país durante os próximos 7 anos. Este é o maior aporte de toda a história no setor. A empresa com sede na Holanda é dona das marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën. Ainda não foi informado quais fábricas receberão os recursos, que deverão ser utilizados com prioridade para os veículos híbridos, que têm 2 motores, um elétrico e outro a combustão. A notícia de hoje deve ser somada de outras montadoras que também anunciaram novos investimentos, que juntos somam 95 bilhões de reais. No mercado financeiro, os investidores repercutiram os dados de emprego nos Estados Unidos abaixo do esperado e a divulgação do livro bege, um documento do Fed com os principais dados econômicos do país. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,21%, cotado em R$ 4,94 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,62%, aos 128.890 pontos. A balança comercial brasileira bateu um novo recorde nos 2 primeiros meses do ano. Em janeiro e fevereiro, o país vendeu 12 bilhões de dólares a mais do que importou. Foi uma alta de 150% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, os países da Ásia foram os que mais compraram do Brasil, com destaque para produtos da agropecuária. Outro dado revelado hoje mostrou que os brasileiros estão viajando mais do que antes ao exterior. Em janeiro, os turistas que saíram do país gastaram o equivalente a 6 bilhões e 300 milhões de reais. Lá fora, foi o maior nível para o primeiro mês do ano desde 2020, antes da pandemia da Covid. Ao divulgar o balanço, o Banco Central revelou que a expectativa é a intensidade de viagens continue até dezembro e supere os 70 bilhões de reais. Já os estrangeiros deverão deixar aqui pouco mais de 43 bilhões. E o Brasil está perto de ganhar sua moeda digital oficial, o Drex. O real digital, que trará inovação ao mercado, está em fase de testes. Com chegada prevista para o segundo semestre deste ano e atualmente em fase de testes, o Drex será emitido pelo Banco Central e será a moeda digital oficial do Brasil. Na prática, se trata de uma moeda virtual que terá equivalência ao dinheiro em circulação. Ou seja, R$ 100 continuarão sendo os mesmos R$ 100 caso o consumidor opte por adquirir um produto ou serviço com o Drex. Imagine, por exemplo,
comprar um carro novo e fazer a alteração de titularidade pelo celular assim que o pagamento for transferido para a loja sem precisar ir ao cartório. Ou fazer um investimento em renda ou ações no final de semana sem ser obrigado a criar apenas uma ordem na plataforma da corretora. Ou ainda, resgatar o investimento em um domingo e ter o valor na conta em segundos. Estas são algumas formas de uso previstos na nova plataforma. O Drex representa mais um passo em direção à digitalização da economia brasileira e deverá proporcionar um ambiente seguro e regulado, bem como fomentar a geração de novos negócios e o acesso mais democrático aos benefícios tecnológicos, assim como aconteceu com o Pix. E veja daqui a pouco, um dia depois da super terça, vencida por Biden e Trump, Nikki Haley desiste da candidatura para a presidência dos Estados Unidos. E ainda, um comboio é cercado por pessoas famintas que tentam saquear alimentos na faixa de Gaza. O Brasil e a Espanha assinaram hoje vários acordos de cooperação durante a visita do presidente Pedro Sánchez ao presidente Lula em Brasília. Os dois também defenderam o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Não faltaram críticas para Israel e a defesa de um Estado palestino. O presidente Lula recebeu nesta quarta-feira o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, após uma reunião privada onde foram abordados temas econômicos com relação aos dois países e a guerra em Israel. Os dois presidentes assinaram acordos bilaterais e fizeram uma declaração conjunta à imprensa. Entre os acordos firmados nesta quarta-feira estão parcerias nas áreas de saúde, educação, tecnologia e inovação. Na declaração à imprensa, Lula afirmou que é preciso combater o extremismo e o racismo e mencionou que há casos recorrentes de discriminação de brasileiros naquele país. Os dois presidentes defenderam a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia. Lula disse que o Brasil está pronto para assinar o acordo e o presidente espanhol afirmou que há um dever de concluir a parceria, pois a medida é benéfica para os dois blocos. Estamos prontos. O que acontece é que a França, já há muito tempo, não é de hoje, traz um problema com relação aos seus produtores agrícolas. Qual é a minha tranquilidade? A minha tranquilidade é que, segundo informações, a União Europeia não depende do voto da França para fazer o acordo. A União Europeia tem procuração para fazer o acordo e a França pode não gostar, mas paciência, faz parte do acordo, a França faz parte da União Europeia. Eu vou dizer para você uma coisa, a União Europeia precisa desse acordo. E o Mercosul precisa desse acordo. Não é mais uma questão de querer ou não querer, de gostar ou não gostar. Os dois presidentes também abordaram as guerras que estão em andamento no mundo. E, mais uma vez, Lula pediu reforma no Conselho de Segurança da ONU e a criação de um Estado palestino que possa conviver em harmonia com Israel. A obra Guernica, do genial Pablo Picasso, sintetiza a indignação com o horror e a destruição causada por todas as guerras e conflitos e deve servir de inspiração para a comunidade internacional. A paralisia do Conselho de Segurança frente à guerra da Ucrânia e em Gaza é prova cabal da necessidade de reformas urgentes no sistema de governança global para torná-lo mais representativo, legítimo e eficaz. O direito de defesa, transformado em direito de vingança, constitui, na prática, punição coletiva que mata indiscriminadamente mulheres e crianças. É fundamental avançar rapidamente na criação de um Estado palestino e reconhecê-lo como membro pleno da ONU, um Estado que seja economicamente viável e que possa conviver em paz com Israel. E a principal líder de oposição ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, criticou hoje Luiz Inácio Lula da Silva.
Maria Corina disse que Lula valida os abusos do homem que está há mais de 10 anos no poder e vai disputar uma nova reeleição marcada para o dia 28 de julho, o dia do aniversário dele. Pouco antes do encontro com o presidente da Espanha, Lula disse que ficou feliz com a data e que acredita que será um processo limpo e democrático. Apenas acha que a oposição não deve se comportar como a brasileira, em uma referência a Jair Bolsonaro. Maria Corina, que está proibida de concorrer, disse que não tem medo de nada. Segundo ela, Maduro é quem não tem coragem para enfrentar o seu nome. O ministro do STF, Cássio Nunes Marques, negou um habeas corpus coletivo de todos os envolvidos dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Nunes Marques rejeitou a ação, justificando que não poderia aprovar algo que contrariasse outra determinação da mesma corte. A decisão foi publicada hoje no Diário da Justiça Eletrônico. Os resultados da Superterça mostraram que Donald Trump e Joe Biden venceram grande parte das prévias de seus partidos. Agora eles estão muito perto de confirmarem suas candidaturas à presidência dos Estados Unidos. Trump, então, já está com o pé nas eleições, já que sua única adversária, Nikki Haley, desistiu da briga. Haley confirmou hoje sua saída da disputa e deixou o caminho livre para Donald Trump. O grande motivo para isso foi o verdadeiro massacre que ela sofreu ontem durante a Superterça, quando só não perdeu em um dos 15 estados que foram às urnas. Mesmo assim, Haley afirmou que não se arrepende de nada e que agora chegou o momento de suspender sua campanha. Ela já até colocou Trump como candidato republicano, mas caiu batendo. Ela parabenizou o ex-presidente por suas vitórias, mas disse que agora deve conquistar aqueles que não votaram nele. Trump não perdeu tempo e já começou a fazer isso. Logo após a desistência, ele agradeceu e convidou os apoiadores de Haley a se juntarem a ele. Os resultados da Superterça saíram durante a noite de ontem e a manhã de hoje. E tanto o atual presidente Joe Biden, do Partido Democrata, quanto o ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano, venceram a grande maioria das prévias e praticamente carimbaram uma revanche da disputa de 2020 que foi vencida por Biden. Nos Estados Unidos, os pré-candidatos de cada partido disputam primárias. Nada mais é que uma eleição para que os representantes de cada partido possam votar em quem desejam como candidato. Aquele que tiver o maior número de votos se torna o candidato da sigla. Geralmente, a Superterça costuma ser decisiva por conta do número de estados que participam da votação. E, mais uma vez, não decepcionou. Mas a confirmação de quem estará na disputa só vai acontecer nas próximas semanas, quando alcançarem um número mínimo que confirme as suas indicações. Na cabeça de ambos os candidatos, eles já venceram. E as provocações não são poucas. Na manhã de hoje, Trump afirmou que Biden é o pior presidente da história. E o atual presidente não deixou barato. Ele afirmou que se Trump voltar à Casa Branca, será um verdadeiro retrocesso para o país. Um comboio com ajuda humanitária que cruzava a Palestina para levar mantimentos para pessoas civis foi saqueado pela população após ele ser proibido de seguir viagem pelo Exército de Israel. A informação foi divulgada pelo Programa Mundial de Alimento das Nações Unidas. O comboio era formado por 14 caminhões que estavam abastecidos com quase 200 toneladas de alimentos e seguia a viagem rumo ao caminho do norte do território, principal alvo do exército israelense nos primeiros meses da guerra contra o Hamas. Esse seria o primeiro envio de ajuda após a suspensão das entregas na área em 20 de fevereiro. Porém, após 3 horas de espera no posto de Wadi Gaza, na região central do território palestino, o comboio foi impedido de seguir viagem pelo exército israelense e teve que retornar. Logo após a negativa, os veículos foram parados por uma multidão que saqueou os alimentos. Desde fevereiro, a agência da ONU interrompeu a distribuição de alimentos no norte de Gaza devido ao caos total e à violência na região. Suspensão que aconteceu depois que outro comboio foi alvo de tiros e saques. De acordo com representantes das Nações Unidas, as vias terrestres são os caminhos mais eficazes de transportar a quantidade necessária para diminuir a fome na região.
Por outro lado, 6 toneladas de alimentos suficientes para 20 mil pessoas foram lançadas pelo ar em ação que teve o apoio da Força Aérea da Jordânia. Segundo a Organização das Nações Unidas, pelo menos 2.200.000 habitantes de Gaza sofrem com a fome, principalmente no norte do território, onde as forças de Israel bloqueiam a entrada de ajuda. Nesta quarta-feira, representantes da Organização Mundial da Saúde disseram que de cada 6 crianças menores de 2 anos de idade, uma estava gravemente desnutrida. Nos últimos dias, pelo menos 15 crianças morreram de desnutrição e desidratação no hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza. Além da fome, existe um risco crescente de doenças infecciosas. No último sábado, aviões americanos lançaram pela primeira vez kits com água e comida sobre o território palestino. De acordo com Washington, os militares forneceram quase 40 mil refeições. Em meio a toda essa situação, centenas de pacotes de ajuda humanitária com destino à faixa de Gaza, enviados por vários países, incluindo o Brasil, estão bloqueados por Israel na região da fronteira com o Egito. De acordo com informações divulgadas pelo governo ucraniano, um míssil russo caiu a menos de 200 metros de uma comitiva que levava o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro da Grécia em uma visita à cidade portuária de Odessa, nesta quarta-feira. Segundo autoridades locais, 5 pessoas morreram no ataque, mas os integrantes das comitivas saíram ilesos. Os dois visitavam o porto quando as sirenes de ataque aéreo soaram. Pouco depois, um hangar que abriga drones usados para atacar alvos russos foi atingido e 5 pessoas morreram. As Forças Armadas russas confirmaram o ataque, sem mencionar se sabiam que os 2 líderes estavam perto do alvo. O primeiro-ministro grego afirmou que o presidente Zelensky e sua equipe mostraram e explicaram a importância do porto e o que está sendo feito para restaurar e fortalecer a rota marítima ucraniana e os danos que sofreu durante os ataques, que estavam muito perto das 2 comitivas. Em entrevista coletiva, um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca disse que o incidente reforça a necessidade dos países armarem a Ucrânia. Um pacote bilionário de ajuda militar a Kiev está parado no Congresso americano desde o ano passado e sem qualquer sinal de que será aprovado tão cedo. No X, o presidente da Comissão Europeia, Charles Michel, afirmou que o ataque foi repreensível até pelos padrões do Kremlin e que, ao supostamente tentar alvejar os líderes da Ucrânia e da Grécia, expõe mais uma das táticas covardes da Rússia em sua guerra de agressão contra a Ucrânia. O ataque ocorreu pouco mais de uma semana de um incidente semelhante com a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, na mesma região. Ela e sua comitiva precisaram ir para um abrigo em Odessa depois de um alerta de ataque aéreo e, no dia seguinte, abreviaram uma visita a Mykolaiv, depois de que um drone de monitoramento russo foi identificado perto dos veículos. Baerbock foi levada às pressas para a Moldávia. A Alemanha diz que o vazamento de conversas confidenciais sobre a guerra na Ucrânia foi um erro individual. Principal terminal portuário da Ucrânia, Odessa, era um dos principais alvos da Rússia no início da invasão há pouco mais de 2 anos, mas ainda segue sob o controle ucraniano, o que não impede os ataques quase que diários da Rússia. E veja a seguir, a indústria dos games aumenta o crescimento e já fatura mais de R$1 bilhão por ano no Brasil. E ainda, a Lei do Pantanal está regulamentando para preservar o bioma no Mato Grosso do Sul. A Lei do Pantanal, que já está em vigor, regulamenta as normas de conservação em toda a área pantaneira do Mato Grosso do Sul. A nova legislação prevê regras para o cultivo agrícola, a produção pecuária e a criação de um fundo para programas de pagamentos por serviços ambientais. O Pantanal é um bioma e que está presente em apenas 2 estados brasileiros. Mato Grosso, com 7% de ocupação do território, e Mato Grosso do Sul, com 25%. A região é uma planície aluvial
influenciada por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai, onde se desenvolve uma fauna e uma flora de rara beleza e abundância. A Lei do Pantanal traz novas mudanças, focando em pontos sensíveis que, na avaliação técnica do governo, precisam de revisão. Arthur Falsetti, secretário executivo de Meio Ambiente, explica quais serão essas mudanças. A proibição dos cultivos agrícolas em escala comercial, ela trata também aí das figuras de preservação, de conservação, onde estão as vedações. Ela fala sobre o uso da pecuária, onde que esse uso está flexibilizado, ele pode acontecer. E um dos pontos mais importantes para nós é a criação do Fundo Clima Pantanal, que é o fundo que vai poder captar recurso para remunerar produtores rurais, agentes que atuam na conservação, comunidades tradicionais dentro do Pantanal, através de programas de pagamento do serviço ambiental. Benefícios como a proteção de animais silvestres, como a onça-pintada e diversas áreas, serão preservados com a Lei Pantanal. Os benefícios eles residem principalmente na materialização do pagamento pela preservação. Então, a gente discute muito preservação, a gente discute muito o valor da natureza, dos ativos ambientais, e com isso a gente vai poder, de fato, precificar e entregar esse recurso, levar esse recurso para dentro do bioma, para que a conservação possa acontecer, trazendo rentabilidade para quem vive lá. O Ministério Público da Espanha pediu a prisão de Carlo Ancelotti por suposta fraude na declaração de impostos. O valor ultrapassaria 1 milhão de euros, mais de 5 milhões de reais, referente ao faturamento com direitos de imagens não declarados pelo técnico do Real Madrid. O pedido de prisão é de quase 5 anos. O rótulo, popularmente conhecido como dedo duro, está causando dores de cabeça aos empresários da alimentação. Como agora é preciso deixar bem claro se dentro das embalagens tem sal, açúcar ou gorduras saturadas demais, muitos consumidores simplesmente fogem das compras. Desde outubro do ano passado, quando entraram em vigor as novas regras de rotulagem no Brasil, os produtos passaram a contar com um detalhe diferente. Pequeno, retangular e básico, mas para o público, o rótulo dedo duro se tornou muito chamativo. Ou seja, atingiu o seu objetivo principal, que é alertar os consumidores para os produtos que contenham adição exagerada de açúcar, gordura saturada e coisas que fazem mal à saúde. E essa nova condição abriu os olhos do brasileiro, que passou a conferir de fato a tabela nutricional de diversos produtos e se assustar com os números ali presentes. Mas não foram só os consumidores que se assustaram. Ao que parece, a indústria alimentícia também precisou dar o seu jeito. Com a nova implementação, os números mostram que caíram as vendas de alguns ultraprocessados, como no caso dos cereais matinais. Desde que apareceram os rótulos dedo duro, um levantamento que compara o período de outubro de 2023 a janeiro de 2024 mostrou que o produto teve queda de 5,9% nas compras. A reação dos fabricantes atesta que a mudança na rotulagem está atingindo o seu objetivo, forçar a indústria a oferecer produtos menos insalubres para não perder dinheiro. Devemos também valorizar a ação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que se engajou na pressão para mudar a legislação das embalagens. Vale ressaltar que a ideia da nova rotulagem é esclarecer ao consumidor de forma clara e simples sobre o alto conteúdo de nutrientes que têm relevância para a saúde. É obrigatória a veiculação do símbolo de lupa com indicação de um ou mais nutrientes, conforme o caso, quando os alimentos apresentarem altos teores desses elementos. A economia mundial está passando por um processo pouco percebido pela maioria das pessoas. Os produtos que usamos e jogamos fora estão saindo da moda. O que ganha cada vez mais espaço é a reutilização dos materiais. É a economia circular, que faz bem ao planeta e ainda dá lucro.
O mundo é dominado pelo modelo de consumo e produção conhecido como economia linear. Para entender é fácil. Eles são fabricados a partir de matérias-primas, utilizados por um curto período de tempo e depois descartados como lixo. Todo esse processo exige a extração de novas matérias-primas para que novos itens sejam produzidos. Para as empresas, o problema é grande, até porque é necessário muito dinheiro e energia, sem falar do meio ambiente, que pode ser poluído e até perder totalmente alguns de seus recursos naturais. Mas na economia circular, o pensamento é diferente. Os produtos são fabricados para terem uma vida útil maior e serem facilmente reparados. Quando esse tempo acabar, serão reciclados, isso podendo acontecer o máximo possível. Logo, as matérias-primas são recuperadas e reutilizadas na fabricação de novos produtos. Esse modelo reduz os resíduos e as emissões. Um bom exemplo é uma garrafa de vidro quebrada. A partir dos pedaços, é possível fabricar uma outra. Isso economiza dinheiro e recursos. Esse processo pode ser aplicado a todos os tipos de matérias-primas e técnicas de produção para aumentar ao máximo a sua utilização. Além disso, é possível reduzir o consumo de recursos. Isso utilizando energias renováveis e evitando a geração de emissões prejudiciais ao meio ambiente. Muitos materiais podem passar por esse processo sem perder a qualidade. O vidro e o metal são os principais exemplos. O papel também é, mas ele pode ser reutilizado de 10 a 25 vezes. Já o plástico é o mais difícil por conta da sua mistura com outros materiais. Mas para que tudo isso funcione, todos devem estar envolvidos, tanto as indústrias como os próprios consumidores. Separar o lixo corretamente facilita o processo, e a indústria também pode produzir de maneira sustentável, evitando o uso de substâncias químicas que impedem a reciclagem. Se todos pensarem assim, tudo fica mais fácil. E o nosso bolso, além do meio ambiente, também agradecem. O mercado de games no Brasil segue em ascensão. O setor registrou um faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais em 2022. Os dados são da Pesquisa Nacional da Indústria de Games, conduzida pela Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais. O setor dos games segue expandindo horizontes e ganhando cada vez mais valor de mercado. Entre os anos de 2018 e 2021, por exemplo, a indústria dos games contabilizou cerca de 640 milhões de reais, números inferiores aos registrados em 2022, o que mostra um salto na movimentação de dinheiro no setor no período. Em 2018, por exemplo, o Brasil contava com 375 desenvolvedoras de atividade. Já no ano passado, o país tinha 1.042 empresas do ramo. No geral, os números do levantamento indicam que o setor está em expansão. Já a quantidade de jogos próprios desenvolvidos em 2022 chegou a pouco mais de 1.000, um crescimento de 12% em relação ao ano anterior. A pesquisa também mostrou que o setor foi responsável por gerar mais de 13 mil empregos. O mercado de games segue com predominância masculina. Cerca de 75% dos trabalhadores e donos das empresas são homens. E assim como acontece com as outras atividades econômicas, a indústria de games está concentrada no Sudeste, com mais da metade dos estúdios na região. O estado de São Paulo lidera, com 302 empresas. 97% dos pais consideram importante que os filhos participem de atividades culturais para o seu desenvolvimento. De acordo com o levantamento, a participação ainda melhora o desempenho escolar. A pesquisa Hábitos Culturais, realizada pela Fundação Itaú, em parceria com Datafolha, ouviu 2.405 pessoas de 16 a 65 anos em todas as regiões do país. 67% dos entrevistados tinham filhos. Os resultados apontaram que o índice de pais que concordam que as atividades culturais são importantes para o desempenho de seus filhos na escola é maior entre as classes sociais mais altas. 97% fazem parte das classes A e B. Já nas classes D e E, o índice foi um pouco menor, somando 91%. Na classe C, 96% dos pais concordaram com essa afirmação. Entre os pais entrevistados, a maioria considera que a exposição a atividades culturais influencia positivamente o relacionamento em casa e também com outras pessoas.
A pesquisa também revelou que as atividades culturais influenciam positivamente nas competências e habilidades socioemocionais das crianças e dos adolescentes. Para 54% dos entrevistados que têm filhos, realizar atividades culturais influencia na criatividade. Para 38%, elas contribuem para o autoconhecimento. Para 37%, que traz impactos à empatia. E outros 37% admitiram influência sobre a construção do senso de cidadania. 35% disseram que traz contribuições para o engajamento e o pensamento crítico dos filhos. Para especialistas, é importante que as atividades culturais possam ser incluídas nos currículos escolares, já que as classes de maior renda podem se suprir de cultura por meio de práticas pagas ou nas atividades de verão. Mas as pessoas de renda mais baixa vão depender de um acesso que esteja próximo de seu território. Para isso, as escolas se tornam ainda mais importantes, principalmente as públicas, para proporcionar esse acesso e reduzir as desigualdades. Outro aspecto analisado pela pesquisa concluiu que, para 60% dos entrevistados, as redes sociais são a principal fonte de consulta de informação sobre atividades culturais. Em seguida, foram citadas as recomendações de amigos e parentes, propagandas, sites de busca, veículos de comunicação, professores, escolas e os influenciadores. Outro resultado é que 41% dos entrevistados reconhecem a escola como um lugar de acesso à cultura ou de realização de atividades culturais, à frente de clubes, teatros, bibliotecas e museus. Como conclusão dessa pesquisa, a cultura e a educação deveriam caminhar juntas. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite e fique na paz. Tchau.